Tá valendo? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Teorema Talks. De acordo com o Kleber, essa é a edição 18. Eu nunca sei qual que é. Pela primeira vez a gente está fazendo o programa gravado aqui. Estou aqui com... Tô até emocionado de ter aqui o Zé Geraldo e o Francis Rosa para falar comigo. A gente vai gravar, estamos gravando isso aqui no sábado à tarde, vai ter um show deles aqui em Ribeirão Preto, no Teatro Pedro II, hoje à noite. E esse programa vai ao ar na segunda-feira, no horário normal, às 20 horas. Primeiramente, quero agradecer vocês pelo... tá tirando um possível tempo de descanso aí para vir aqui falar comigo um pouquinho. Tranquilo. Muito obrigado. E eu queria começar perguntando desse duo aí, que eu achei... Eu escutei o disco, o Poeta e o Violeiro, e eu achei lindo. Vocês estavam cantando uma música aqui agora, passando o som, o Cantador, que ficou maravilhosa. Como é que se deu esse encontro de vocês? Como que vocês se conheceram? Quem foi atrás de quem para fazer essa parceria acontecer? Um amigo nosso comum, que é o Mica, falou para mim que tinha uma turma lá para as bandas de Joanópolis cantando minhas músicas e que para eu ir lá ouvir, que provavelmente eu ia gostar. E aí um dia eu fui. E aí, como diz lá em Minas, ela engarrou e ficamos amigos. Quem me acompanha sabe que minha música tem um pé no mato, um pé no rock. Sim. Isso tá desde o meu primeiro disco, isso aí é bem visível, bem perceptível, né? E eu sempre tive um plano, assim, um sonho de fazer um disco pé no mato, porque meus discos normalmente é uma mistura, né? Sim. Mas eu tinha vontade de fazer um disco só pé no mato. Aí quando a gente se conheceu, a nossa amizade se solidificou, consolidou, e a gente viu que a gente tinha muitas afinidades, né? Musicais e pessoais. Ele também tem um pé no mato, um pé no rock, então isso ajudou muito na nossa aproximação. E a gente veio regando essa ideia, esse sonho, e a pandemia atrapalhou um pouco, mas finalmente a gente conseguiu realizar. Antes vocês lançaram um disco ao vivo, né? Em 2016. 16. Em 2015 eu estava gravando um disco chamado O Jeito Desse Meu Lugar. Quem estava produzindo esse disco era o Paulo Garcia e o Hamilton Grieco, o Mica. Foi o cara que nos apresentou. Uhum. E o Zé estava produzindo o disco dele, o Rei Zé. Nesse mesmo ano, ele foi lançado em... Quando você lançou esse disco? 2019. Mas ele começou a ser produzido... Ele começou a ser produzido... 2015, 2016, né, Zé? 2016 por aí, depois a gente parou, tinha umas músicas gravadas aí. Então, e aí o Zé, ele gostou de uma música minha, chamada O Jeito Desse Meu Lugar. Gravamos essa música. E aí eu fiquei naquela assim, eu não vou ficar incomodando o cara, né? Pô, um ídolo meu, vou ficar lá enchendo o saco do cara. Um dia ele me ligou e falou, vamos sair tocar essa música por aí? Falei, pô, a gente vai, mas no último show a gente vai gravar um DVD. E aí a gente fez um show lá na Sala Silvia de Alencar Mateus, lá em Vinhedo, e gravamos Canto de Versos, que é um DVD, Zé Geraldo e Francis Rosa. E depois agora estamos aí, com o Poeta Violeiro. E lá nesse show vocês fazem uma versão de Negro Amor, né? Que é uma música do Dylan, né? Que acho que o Gil fez uma versão em português, né? Não, quem fez foi o Caetano e o Pérez. Foi o Caetano. Mas a canção é do Dylan, né? Isso é do Dylan. Do Bob Dylan, né? Tem uma coisa muito legal nessa música, porque o Mica produziu um disco do Zé, chamado Aprendendo a Viver, de 96. E... 96, 94. 94. E o Zé conta... Bom, conte você a história do Haroldo, que estava fazendo solo. Nós estávamos gravando esse disco e o Mica, esse produtor, ele é grande instrumentista, toca gaita, violão, guitarra, baixo. E o Haroldo Santa Rosa, que agora mora nos Estados Unidos, tocava junto comigo, né, na banda, e o Haroldo não achava o solo. Que a história do Negro Amor, por incrível que pareça, eu sou um Bob Dyliano de primeira hora, né? Mas eu não conhecia eu não conhecia a gravação de Negro Amor. Eu só conhecia com o Dylan algumas versões dele, mas nenhuma me agradava, assim. Eu achava sempre que a pulsação dela devia ser mais rock and roll. E eu só conhecia com a Gal.
E aí o Haroldo pegou esse beat, essa pulsação de rock para música, e nós estávamos gravando Negro Amor, e o Haroldo não conseguia achar solo que satisfizesse primeiro a ele, que é uma música exigente, enfim. Aí ele sabia que o Mica era um grande guitarrista e falou: Mica, vem aqui tocar, eu vou aí na mesa. Aí o Haroldo veio para a mesa de som e o Mica foi lá e fez o solo. Né? O grande lance é que no DVD, né, nesse que a gente lançou, quem faz o solo de Negro Amor é o Mica. Ah, então, que assim, legal. pra mim foi uma coisa assim, Vários histórica. sonhos se realizando, Poxa né? vida. Ao mesmo tempo. Que massa, que legal. E depois eu fui ver, com o tempo eu fui descobrir algumas versões de Negro Amor. Aliás, o engenheiro da UAI gravou Sim. bem na cola da que eu fiz. Bem na cola mesmo. Ele gravou depois de mim. Foi depois. Gravou bem na cola da nossa, assim. Aí eu fui ver uma gravação do Bruce Springsteen bem... Se eu tivesse ouvido, bem parecia, bem na levada de rock mesmo. Né? Eu sou suspeito para falar do Bruce Springsteen, É, que é o meu ídolo maior. Eu assim, também. eu sou... Fantástico. Bom, você falou de Bob Dylan, né, Zé? Você tem uma canção chamada Como Diria Dylan, né? E você escuta aquele negócio, é como se o Bob Dylan estivesse cantando em português, né? Porque é bem na levada do Dylan, assim. Como é que você conheceu esses caras? Você sempre foi da veia roqueira, assim? Não, eu nasci na roça, em Minas Gerais, né? Nasci no mato mesmo, na fazenda. E as primeiras músicas que eu ouvi eram músicas tocadas pelos meus tios na roça, uma música bem simples, com temáticas do interior. E aí eu vim estudar e trabalhar em São Paulo, com 18 para 19 anos. E por volta dos meus 20 e poucos anos, eu ouvi um cara fanhoso cantando na AM. Mr. Tambourine. Eu falei, pô, que é esse doido aí, né? Aí eu fui pesquisar e primeiro o som, assim, diferente, né? Sim. Me atraiu. E depois eu fui ver a poesia e eu falei, é isso que eu quero para minha música. Eu descobri a música folk assim. Aí o que aconteceu? Eu cantei quase 10 anos em bandas de baile. E cantava tudo, né? Cantava as grandes bandas de rock, cantava blues. E aquela música simples do interior que eu trouxe comigo misturou com tudo isso. E aí que a minha música se formatou assim. Né? Deu essa mistura de coisas do mato com as coisas urbanas, que é o pé no mato e o pé no rock, que acabou... O Zé Rodrigues começou a falar, foi o grande saudoso Zé Rodrigues, que me incentivou muito nessa área. O Zé, toda vez que eu encontrava com ele me enchia de gás, né? Falava que eu tinha que continuar nessa linha, que era uma coisa bonita e autêntica. E virei o roqueiro da roça. O tal do rock caipira, né? Você... Porque é isso, eu tava... Mas essa música, como diria Dylan, foi um caso interessante. Eu, nos anos 80, lá em São Paulo, tem o Bar do Alemão, que hoje é do Eduardo Gudim, meu amigo querido, antigo. E a gente ia muito, eu morava perto do Bar do Alemão, e toda tarde a gente se reunia lá. Era o Vicente Barreto, o Paulinho Boca de Cantor, o Carlinhos Vergueiro, eu, e muitas vezes o Alceu, quando estava em São Paulo, ele namorava uma moça em São Paulo, e o Alceu ficava muito em São Paulo, então a gente se reunia muito lá no Bar do Alemão, toda tarde, assim, a gente ia beber lá no Bar do Alemão. E no dia que eu escrevi essa letra, claro que eu tinha pensado no Dylan, mas não imaginei de colocar esse título na música, né? Mas foi uma música uma letra pensando no Dylan, porque naquele período, principalmente, hoje eu consegui somar outras coisas e tudo, né? Não fiquei tão dependente do Dylan, porque eu estava virando um cover, poderia ser até... O cover também tem seu valor, né? Sim. Aí eu estava lá no bar e um intelectual que frequentava o bar veio na nossa mesa e falou, vocês são artistas, vocês têm produzido e tal. E eu falei, coincidentemente eu escrevi essa letra hoje. E mostrei para ele, e ele com aquele ar intelectual, assim, ele tirou o óculos e falou assim, Bob Dylan assinaria essa letra. Na hora eu coloquei o nome, como diria Dylan. Como diria Dylan. Você tem esse costume de primeiro escrever a letra, depois pensar no título? Ou varia? Cara, eu não tenho muita fórmula, assim, muita... Eu não... Às vezes eu tô caminhando com a minha mulher, eu tô calado, ela fala, você tá compondo? Então eu não tenho, assim, eu sou meio... Eu não, por exemplo,
Eu não sou. Eu gosto do Renato, o Teixeira, o Dom Teixeira. O Renato escreve todo dia. Ele tem um caderno lá, e, claro que muita coisa que ele escreve ele não aproveita e tudo. Eu não tenho esse hábito, cara, esse dom. E eu fiquei um pouco marcado, porque eu ia mostrar minhas músicas para outros artistas, pensando que eles fossem gravar, e eles viravam para mim e falavam assim: ô Zé, essa música é a sua cara, quem tem que cantar essa música é você, cara. Isso ficou muito marcado, assim, na minha história, né? Então eu não sou um compositor, assim, gostaria até de fazer música bastante para dar para outras pessoas, mas eu não tenho fórmula de compor. Às vezes o passarinho traz um verso, eu escrevo, jogo lá no meu baú. Legal. Quando eu pego aquela pasta, sai uma música, sai duas. Como diria Dylan, recentemente eu fiz um show de lançamento do disco que eu gravei, né? E foi um show bem intimista, assim, para 30 pessoas no máximo. E eu coloquei algumas canções que me influenciaram, né? E, como diria Dylan, tava no repertório. E ela tem uma frase, cara, que toda vez que eu canto e toda vez que eu ouço, ela me arrepia, que é exatamente essa do: nunca deixe se levar por falsos líderes, todos eles se intitulam porta-vozes da nação. Da razão. E eu acho que isso aqui não é atemporal, né? Sim, isso aqui não serve não para muda. qualquer região, para qualquer lugar. Olha, compor é um negócio gozado, que depois a gente fica vendo o que a gente escreveu, a gente não sabe de onde veio aquilo, né? Exatamente. E acaba fazendo todo sentido, né? A gente Que não legal. sabe de onde veio. Você não escreveu pensando em nada específico para a época. Não. Mas essa frase, ela é tudo, às vezes, um sentimento ruim que tá na tua cabeça, tá um pensamento ruim. Não se deixe levar. Isso vale né? para tudo, né? Tudo, Vale para tudo. É. Para religião, para política, para tudo. Eu acho Seus que... próprios atos. Exatamente. Eu acho que... Eu sempre falo que eu fico na janela esperando o vento trazer o verso ou o passarinho, né? Mas às vezes a gente não sabe de onde veio, né? Mas depois a gente, analisando, tem todo um contexto em volta que isso serve para, né, para qualquer... Sim. diversas situações. Sim. Por falar em vento, né? Ver o vento trazer os versos, tem um refrão dentro desse disco novo de vocês. O tempo passará, mas sempre vou buscar juntar o que eu puder às folhas desse chão. Achei lindo isso aqui. Eu queria perguntar em relação ao título do disco e da canção, né? O Poeta e o Violeiro. É bem isso que eu estou imaginando mesmo? O poeta e o violeiro? Você escreveu as letras e ele fez as músicas, ou não é bem assim? Olha, nós até poderíamos ter feito um disco só de composições nossas. Exato. Porque você compõe também, Sim. né? Mas, se você prestar atenção aí nos compositores que estão aí, são pessoas que gravitam ao nosso redor. Nós não vamos buscar... Tudo pessoas que têm mais ou menos uma linha como a nossa. Essa aí, por exemplo, é de parceria de dois amigos nossos do peito, que é o Márcio de Camilo e o Rodrigo Sater. Rodrigo Sater. Rodrigo, irmão do Albi. E com participação do Xangai também, né? O Xangai na música participou título. na música título. Então a gente não se preocupou em eu fazer todas as letras e ele fazer. A gente se preocupou em juntar um grupo de canções que tivesse a ver com... Eu acho que a primeira coisa que a gente decidiu, quando a gente fez a primeira conversa sobre esse disco, a gente vai gravar aquilo que nos arrepie. Então, assim, se levar 3 anos pra gente juntar esse repertório, 4 anos tudo bem, mas a gente vai gravar aquilo que realmente nos toque. E aí foram aparecendo canções. Eu sou de uma cidadezinha do interior de São Paulo chamada Joanópolis. E todo ano eu faço o Natal. Né? Eu pego um fim de semana de Natal que vem toda a família e tal, e eu toco, me apresento lá naquele teatro. E diversas vezes o Zé já participou dessa apresentação. E numa delas, antes da gente subir no palco, ele chegou e falou: eu escrevi uns versos para você. E isso me encheu. Porque é um cara que eu amo tanto, né? Uma pessoa que é um ícone para mim, de repente escrever versos para mim. E quando eu li, o verso chamava O Poeta e o Violeiro. Quando eu li isso daí, eu já imaginei, eu vou fazer essa música. Eu fiz a canção junto com ele, e aí a gente falou: cara, vamos gravar um disco? E ele falou: vamos, mas tem que ser uma coisa que nos agrade. Primeira coisa que ele falou: vamos nos despir de vaidades, e vamos, não é não, sim é sim, e sorriso no rosto. Uhum. E assim foi feito. Aí apareceu As Folhas desse Chão, do Rodrigo Sater e do Márcio Camilo. Cantador, do Guga Borba.
Sempre bate uma saudade do João Ormonde, do Paulo Simões. O Canto do Pensamento, que é do Guga Ferro e do Jimmy Williams. Então foram aparecendo canções e, nossa, a gente estava decidindo o repertório para fazer a apresentação inicial do disco e a gente decidiu que ia tocar 8 canções do disco. Ele falou, não, tudo bem, que a gente vai tocar 8 canções, é fácil de decidir. Agora eu quero ver você decidir quais que vão sair. Olha que delícia, né? Você tem uma situação dessa. É um problema né? bom, né? Poxa vida, cara. Esse é... E você falou de vaidade, é legal porque vocês não têm essa vaidade de você ter que ser canções que vocês compuseram, né? Vocês têm esse lance de trazer compositores para... como você falou... Porque tem gente que tem essa vaidade, né? Não, as minhas canções só que eu vou gravar. A gente até tinha condições de repente, escrever um álbum inteiro. Mas essas músicas estavam tão latentes, estavam tão, né? Não tinha como fugir, né? Não tinha. Teve jeito de correr disso como... aí. que o meu critério, quando eu gravo uma música de outro, é que como se eu tivesse feito aquela música. Pode ser o maior compositor do mundo, mandou uma música para mim, mas se ela não me tocar, eu não vou gravar. Exato. E às vezes uma pessoa que não é nem conhecida, um anônimo, me mostra uma canção e eu me toco. Então, nós falamos, nós vamos gravar o que a gente... Independente do mercado. Exato. A gente não liga muito para isso, que nós somos meio... A gente come pela beirada, né, Zé? Aí, né, Tem que fazer. eu acho que foi muito legal a gente despir assim, de toda a vaidade e fazer uma coisa. Falou, vamos... que a gente tem que falar um para o outro, a gente fala, né, sem melindrar, mas tem que falar, não adianta. Então... E até ele falou da pandemia, e foi legal porque o disco ele estava tomando um rumo. Aí quando chegou a pandemia, a gente ficou naquela loucura de não poder se ver. Eu ligava pro Zé todo dia, cara. E o Zé em São Paulo, eu na roça, eu tava bem mais tranquilo, porque me dava uma loucura, eu ia lá mexer com um gado, ia lá fazer alguma coisa. E o Zé lá no apartamento dele, eu ficava desesperado. E o mais legal foi que a pandemia ajudou o disco a amadurecer. Existe uma música nesse disco chamada Boa Vista, que é do Judaildes da Cruz. Ela foi a última música que entrou. E foi de uma conversa que a gente teve. Eu falei, Zé, venha pra cá esse final de semana, vai lá, eu moro em Monte Verde hoje. Vem aqui em casa, a gente foi lá na minha Bate-Caverna lá, pegamos uma cervejinha e eu pus a música pra ele escutar, ele se arrepiou. Eu falei, cara, vamos gravar essa canção? Vamos. Então esse é o lance, né? Se essa música não tivesse causado tem que efeito, te ela tocar não estaria... de alguma forma, né? Então a pandemia, de uma certa forma, nos ajudou, né, Zé, a deixar o disco mais maduro. Tem uma outra canção nesse disco, Meu Cão Amigo. Meu cão amigo. Ela me remeteu tanto a coisas que você não vê mais esse tipo de canção. É legal. Né? Aquela coisa daquela história, tipo, sei lá, o Meu Filho Adotivo do Sérgio Reis, né? Uhum. E eu tava sofrendo já pelo cachorro aqui Ainda bem que vocês salvaram o cachorro. Eu já tava puto da vida, não pode fazer isso. Essa canção... Não você não. Essa canção é o seguinte, essa história é verdadeira. Ah, é? Eu tenho o meu serrano, o meu cachorro serrano, e ele foi picado por uma cascavel. Mas a gente levou lá no Zoca, o veterinário nosso lá de Joanópolis, e graças a Deus deu tudo certo. E eu escrevi essa música, foi muito sofrido pra mim. Eu vi meu cachorro morto. Imagino. E é um cachorro que eu mais amo de todos. Então, eu tenho um monte, né? O Zé tem um monte de cachorro, a gente gosta dos cachorros, né? E quando eu escrevi essa música foi mais um desabafo. Tanto é que eu escrevi e deixei guardado. Aí um dia a gente tava lá no sítio, batendo bola, não sei o que, e eu mostrei pra ele. Ele falou, cara, vamos gravar essa música, bicho. É linda. Eu falei, então vamos. E ela é uma moda desdobrada, né? Ela é bem aquela coisa de Tião Carreiro Pardinho, Vieira, né? Jacozinho, aquelas coisas da viola ponteada e você cantando em cima. Eu fiquei muito feliz de ver você cantando esse tipo de música, assim. Eu achei, não sei se foi uma coisa intencional, se foi alguma coisa que influenciou vocês, mas eu achei a sonoridade muito, muito na levada dos do Almir e do Renato, assim, né? O tipo de produção, o tipo de composição, assim, eu achei muito... na verdade a gente queria... Porque quem gravou esse disco foi o Juninho Serafrani. O Juninho é um grande irmão que eu tenho. E eu e o Juninho a gente escuta muita viola caipira, muita música antiga, de 54, 52. E ele sabe que eu gosto muito de uma sonorização de viola que o Vieira usava. Uhum. Então a gente sempre corre atrás disso, a distância do microfone, essas coisas pra gente é muito importante isso. Mas... E o Zé abraçou, isso que é o mais legal, né? Não, então...
Um dos maiores elogios que eu já recebi assim, de um crítico musical foi quando ele disse, numa época, não lembro agora que o disco foi, que eu era uma mistura de Tião Carreiro e Bob Dylan. Isso ter citado o Tião, porque eu fui um cara apaixonado pelo Tião. Eu tive um encontro com o Tião emocionante, assim, fiquei uma tarde toda eu bebendo e ele tocando, né? E então foi um grande elogio. E quando ele me mostrou essa música, na hora, assim, eu fiquei imaginando o Tião cantando essa música, né? Eu gostaria de ter aquele vozeirão, né? Voz, então eu falei, não, essa música tem que ser gravada. Então, é uma das... Que massa. Aliás, posso ouvir alguma coisa de vocês aí? Pode tocar ela, então. Vamos tocar depois. Eu vou ter que afinar aqui rapidinho. Eu uso ela em Rio Abaixo. Olha que som lindo. Depende quando se chover muito o rio. Às vezes fica rio acima, Mas você falou da referência do ar. A diferença, assim, nós somos muito fãs do Almir e do Renato, né? Eu sou amigo deles. Aliás, são os amigos mais antigos que eu tenho na música. Você foi vizinho deles, né? Ou não sei. Não, fui muitos anos. O Renato que me levou para a Serra, né? Eu sou amigo deles há muitos anos. Esse disco de 94, que tem Negro Amor, o Almir tocou viola. Entendeu? Então então eu fico bem à vontade para falar. A diferença que eu acho é que o disco deles é mais sofisticado que o nosso. Nós somos mais cru. Exato. O nosso é mais o deles é mais polido, né? O negócio eu acho que é a diferença. Mas a linha é isso aí mesmo que você falou. E eu gosto muito, sou suspeito para falar deles dois. Beira da mês de janeiro, tinha chuva no sertão. A tarde tava embaçada, fui tratada a criação. Peguei o trio do pasto, pra no coxo por razão. Só não sabia que a vida, naquela tarde tão linda, ia me dar uma lição. Chamei o meu cão serrano pra dar comida pro gado. Cachorro que na invernada vale mais que um peão montado. Sim, ele foi na frente, contente abanando o rabo. Na minha vida campeira, cachorro daquela esmeira, não se deixa desprezar. Trecho sujo do pasto, do dureiro pra cintura, topei um cascavel maiado que armou sua arapuca. Antes mesmo de dar o bote, meu serrano já raiou. Espantou aquela cobra e meu cachorro valente, seu veneno ela deixou. Andou só umas 12 braças e no braquiária deitou. E no seu pescoço a marca onde o cascavel ferrou. Corri com ele pra cidade, Punhozoca socorrer. Seu corpo e o morteiro, naquele instante severo, meu serrão ia perder. Veneno que era pra mim, meu cachorro ia matando. Depois da medicação, ele foi recuperando. Voltou pra roça o cachorro, meu amigo soberano. Nesse mundo de surpresa, salvou-me dessa maleza, meu cão amigo serrano.
Maravilhoso. É isso aí, tá salvo. Tá um Maravilhoso. bezerro, tá gordo, bonito, Ah, ainda bem. viçoso. Tá, ele tá vivo ainda? Ô, Quantos anos ele vivaço. tem? O Serrano deve ter uns 6 anos, mais 6 ou menos. anos. É. Ah, tá novo ainda. Ele é muito brincalhão, ele pula na gente, né, Zé? E aí ele viu a cobra, foi mexer, foi cutucar um com a vara curta, Virou música. aí virou música. Tá vendo? Ô Zé, você se define como. Porque você mesmo falou, né? Você passeia pelo folk, você passeia pelo rock, agora passeando pelo sertanejo. Você já falou do lance do pé no mato, pé no rock, né? Você se define como artista folk, artista. O que o Zé é? Ô, cara, é gozado. Eu sempre fiz minha música sem me preocupar. É claro que eu sabia de onde vinham as minhas influências, né? Mas eu nunca busquei rótulo nenhum assim. Aí o Zé Rodrigues começou a falar esse lance do rock rural. O Zé e o Renato sempre falava do lance do folk. O Renato é que insistia. Não, Zé, sua música é folk. E eu fui acabando absorvendo isso. Quer dizer, isso veio de fora. Os amigos aqui acabaram. Né, o Zé Rodrigues falando do lance do rock rural e o Renato do lance do folk. O Renato foi um cara que insistiu muito nessa tecla aí do folk e eu acabei absorvendo isso. E depois eu fui ver, a minha música ela é essa mistura toda aí de folk, rock. Tem rótulos específicos, assim. Posso dizer pra vocês, cara, que é o roqueiro mais caipira que eu conheço. É assim que eu vejo o Zé. Até nas músicas mais rock dele, ele ainda gosta de botar alguma coisa caipira no meio. Eu acho que virou uma marca, né? Sem eu buscar, porque foi uma coisa natural. O pessoal, pô, você misturou. Não misturou. Cara, eu vim fazendo a minha música sem me preocupar. E essas informações vieram de fora para mim, né? De amigos que estavam ao meu redor, que ficavam falando, e eu acabei chegando à conclusão que era isso mesmo, uma mistura de folk, rock, que tem a ver com a música caipira, né? Foi muito importante quando eu descobri que a estrutura harmônica de uma música do Tião é a mesma de um rock and roll, sabe? Então isso foi, quando eu descobri isso, eu descobri a pólvora. Aquela música Terceiro Mundano, que é um dos maiores rock and roll dele, ele fala: não sobra grana pra comprar um pano novo pra mulher, seu Zé. Isso daí é rock caipira, cara. Eu penso Então, muito nisso. eu cantei muito Creedence Clearwater, eu cantei demais Creedence, que é chamado de uma banda de rock caipira, uma né? rock caipira, né? Nossa, no repertório de baile tinha umas 4, 5 músicas deles, assim. Ou eu cantava essas músicas. Você cantava assim. Bruce Springsteen também? Não, nessa época não, cara. Eu vim conhecer Bruce Springsteen depois. Depois. Eu me identifiquei muito com ele. Aliás, assisti até um documentário dele muito bonito, ele sozinho no teatro, no piano, contando a história dele. Na Broadway? Porque exatamente, porque maravilhoso. eu fui ver depois que eu tinha essa linha dele, né? Mas ele, assim, no momento que eu estava me formando, assim, formatando a minha música, eu não ouvi muito ele, não. Ele é o que eles chamam lá o Dylan, né? O Neil Young, o que os americanos chamam de storyteller, né? O contador de histórias, né? E você se encaixa nisso. O Renato, o Almir, né? Também são bem nessa linha. Aliás, já te falaram que sua voz parece com a do Almir? Ô, cara, que bom. Vou comprar um Mercedes amanhã. Que bom. Ó, toda vez que você, eu não sei se toda vez, mas toda vez que eu vi você cantando Senhorita, você começa dizendo que é uma canção muito simples, que você escreveu há muito tempo atrás, que te acompanha até hoje. Como é que é a palavra que você usa? Teimosamente te acompanha, né, nos shows e tal. Eu gosto muito de um cara chamado Ed Vedder. Só você? Eu também. Sou apaixonado dele. Não, pra mim é um dos maiores. Eu sou fã do Pearl Jam e do Ed Vedder, né? E já fui a shows e tudo mais. E eu vi uma vez num documentário ele falando que por muito tempo ele pensava quando ele estava escrevendo canções, ele pensava em camadas para as letras, né? Em escrever
com significados aqui, aqui, ali. E com o tempo ele foi percebendo que o mais importante era o simples, né? Quanto mais simples a letra, mais tocava o ouvinte e tudo mais. Ele estava falando de uma canção chamada Just Breathe. E isso bate muito comigo com o que você fala de Senhorita. Você se importa em escrever, hoje em dia, em camadas, assim, dentro da letra da música, com sentidos diferentes, interpretações diferentes? Ou o que mais te importa hoje em dia, para você também? É o mais simples, o mais... Cara, como eu falei no início, eu não tenho muita fórmula. Por exemplo, quando eu fiz Senhorita é uma história de amor que eu tive na adolescência. Quando eu vim para São Paulo, eu convidei a jovem com quem eu namorava, 14, 15 anos ela tinha. E é claro que ela não veio, eu vim embora sozinho e tudo. Quando eu aprendi um pouco de violão, depois que eu me acidentei, eu fui fazer fisioterapia em Santos, porque fui morar na casa de um primo meu, e eu contava sempre essa história desse namoro, né? E um dia eu amanheci com mais saudade e eu fiz a música. Me lembro como se fosse hoje, uma manhã em Santos, eu escrevi a música. E deixei a música guardada, cara. Quando o Chitãozinho e Chororó fizeram sucesso nacional pela primeira vez com a música Fio de Cabelo, a Copacabana deu uma festa, a gravadora Copacabana deu uma festa lá em São Bernardo, na fábrica. E eu tomando uma cerveja com o Chitão falou: Zé, procura o meu produtor, cara, mostra uma música pra ele, pra gente gravar e tal. Eu então procurei o produtor deles, na época era o Zé Homero, filho do Zé Bétio, radialista. Eu fui no escritório do Zé Homero e mostrei a música para ele. A música mais próxima que eu tinha, porque naquele período, os anos 80, minhas músicas eram um pouco filosóficas. A música mais simples que eu tinha era Senhorita. Eu achava que tinha a ver com o universo sertanejo. Uhum. E eu mostrei Senhorita pro Zé Homero, o Chitão. Às vezes que nós comentamos isso depois, ele falou: puxa vida. O Zé Homero ouviu a música e falou para mim que minhas músicas eram muito complicadas, cara. Eu fui embora muito frustrado, porque Senhorita não tem complicação nenhuma. E aí quando eu participei do Festival da Globo com a música Milho aos Pombos, a CBS queria lançar um compacto com 2 músicas. Falou: Zé, escolhe uma música que está guardada lá no baú, só pra gente gravar do outro lado do compacto, só pra gente lançar. Aí eu não tive dúvida, gravei a Senhorita, inclusive foi a primeira vez que tinha vocoder. Vocoder é um teclado que você faz, e foi uma experiência que o maestro Eduardo Assad fez. Vai comigo. Isso aí. Então, uma música que eu gravei para compor um compacto do outro lado. Aí, passado alguns meses, eu fui fazer um show em Coronel Fabriciano, lá no Vale do Aço. Cara, quando eu pisei no palco, o ginásio inteiro, Senhorita, Senhorita. Aí nunca mais parei de cantar Senhorita. Então, por mais que algumas letras minhas tenham uma coisa que pode parecer um pouco rebuscada, mas não é. Eu sou um cara simples do interior. Claro que eu tenho algumas poesias que têm um pouco mais de profundidade e tal, mas eu acho que a simplicidade é isso aí que o nosso ídolo falou, sabe? Eu acho que eu continuo escrevendo as coisas que me vêm do coração. Eu não fico lendo livro para buscar uma frase de efeito. Ela vem naturalmente, entendeu? É só começar, que nem coçar. Você começou a escrever, aí veio o rabicho, entendeu? Funciona assim pra você também? Olha, cara, eu vou te falar uma coisa. A minha visão, uma orquestra filarmônica, uma banda de salsa, de cha-cha, um trio de blues, uma banda de rock, sei lá, uma orquestra caribenha, nada disso me emociona mais do que 2 caipiras com a viola no peito, cara. Eu acho que é claro que eu vou morrer correndo atrás da canção perfeita. É o que eu faço da minha vida, todo momento, tudo que eu olho, tento transformar em música. Mas as músicas que mais me emocionam que eu fiz foram aquelas que eu fiz com a minha viola, quietinho no meu canto, e falou: eu não quero escrever pra ninguém, pra nenhuma situação, quero escrever pra mim.
Eu acho que é por aí. É o que o Zé falou, não tem fórmula, cara. Não tem, de repente vem, você só tem que estar esperto e agarrar, porque senão você perde. Uhum. Você lançou. O disco de vocês é do ano passado, né? Sim. 2022. E agora, esse ano, você já lançou uma canção nova, né? É. Essa tal Felicidade. Isso. Conta um pouco dessa canção. Isso aí é um compositor lá de Itajaí, Santa Catarina, chamado Valdir Sequinel Filho. Inclusive é um cara que eu conheci através do Zé. Ele é reitor da Univale. E ele sempre manda letras pra gente, ele sempre manda canções e tal. E eu tenho um grande amigo chamado Maringá, que ele é de Três Lagoas, Maringá Borguê. E o Maringá foi passar uns dias em casa e ele falou: Fran, o Sequinel me mandou uma letra bonita, cara. Eu falei: sério, e aí, o que você fez com ela? Ele falou: não fiz nada ainda, vamos dar uma olhada. Eu falei: vamos, a gente fez a música em 10 minutos. E aí eu mandei pro Sequinel, o Sequinel falou: grave ela, gravamos. E aí ele lançou no canal do YouTube dele, só que como ele pôs a gente junto, sai também no meu canal, né? Tá. Mas é uma canção que veio dessa situação. E é uma música que eu tô muito feliz de ter feito, assim. Remete a Tunique Tinoco, aquelas modinhas bem de sítio, né? E fala que você pode fazer tudo na vida. Mas se você ainda não pôs o pé na terra, não ouviu o passarinho cantar, não abriu uma porteira, você não sabe o que é essa tal felicidade. Então até me arrepia. É um negócio assim, Que bonito. muito legal. Bonito. Eu fui uma pessoa muito urbana, né? Eu não gostava de roça quando eu era moleque, de jeito nenhum. Mas eu me vejo cada dia mais sendo atraído por essa... Acho que a gente sente falta, né? Como ser humano mesmo, sente falta Sim, do da chão. terra, do mato, do ar puro, né? E isso vai na música também. Eu cresci roqueiro, mas eu me vejo cada vez mais Caipira. folqueiro do Folqueiro. que roqueiro, né? Sim. Quer mais cerveja aí, Zé? Não, obrigado. Tá de boa? Aqui tem? Opa, tamo tranquilo. Você gosta muito de Raul, né? Vixe. Eu fiz agora, estou preparando já o disco para esse ano. Eu fiz até uma canção agora que eu reverencio. A música chama Maluco, Rei e Poeta. Eu reverencio Raul, Roberto e Dylan. Olha que massa. Raul mostrou o caminho, é possível sonhar. A utopia está logo ali, depois da curva. Roberto encantou as jovens tardes de domingo na tela da televisão. O rei ensinou a cantar com o coração. Em cada manhã de esperança, Dylan me fez companhia. O poder da palavra, o prazer da poesia. Assim vou seguindo, me sentindo como se eu tivesse nascido há 10 mil anos atrás. Nas curvas da estrada de Santos eu pego carona e vou para as baladas na beira do cais. The answer, my friend, is blowing the wind. O maluco, o rei, o poeta me acompanham por onde for. E não tem mais nada, negro amor. Ah, que lindo isso. Então o Raul, inclusive eu canto do show, uma canção do Raul. Hoje eu vou tocar com a camiseta do Raul. Que O legal. Raul, não tem como. Eu tive uma vivência mínima. Eu devo ter me encontrado com o Raul umas 8 vezes. Gostaria de ter usufruído mais da presença dele, mas a obra que ele deixou é maravilhosa, vai atravessar gerações e serve de inspiração para todos nós, com certeza. E você falava pra ele dessa admiração? Cara, eu acho que ele sentia que eu era admirador dele, mas quando eu conheci o Raul, ele já estava muito debilitado, então... Mas, claro, ele sabia, o Raul não era bobo, ele sabia. Ele me apresentou para os pais dele, um dos encontros, eu estava com o Alceu no Teatro do Sesc Consolação. Depois do show eu fui com o Alceu no camarim e ele me apresentou para os pais dele, os velhinhos. Eu me lembro a cor do terno que o pai dele estava, assim, quando ele me apresentou. Acho que eu estava no 2º ou no 3º disco na CBS. E ele me apresentou como um grande poeta, o pai dele. Fiquei muito orgulhoso. Então, eu sou Raul. Aliás, te contar, quando eu percebi, pelo meio dos anos 80, eu estava quase parando, porque as gravadoras começaram a pagar o jabá nas rádios, eu comecei a ficar de lado.
E eu, quando eu fui fazer um show no Sesc Pompeia, primeira vez que eu percebi que uma grande parte da plateia era composta de fãs do Raul. Isso foi um alento muito grande para mim. Eu vi que eu não estava sozinho. Eu sabia da idolatria que aquele público tinha com o Raul. E eu sabia, se eu não mudasse a minha trajetória, como não mudei, esse público ia estar comigo como está. Fico muito orgulhoso disso, de ser um dos escolhidos do público do Raul. Eu e mais alguns artistas, né? Não sou só eu. Mas isso me ajudou muito e me mostrou que eu não estava sozinho. Tanto que eu, a partir daquele momento, eu corrigi algumas coisas da minha carreira e não parei, porque eu estava quase parando, entendeu? Desanimado. E isso me encheu. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia, parei de fumar. Fiquei 8 anos sem beber. Salvei a minha vida, salvei a minha carreira, minha família, meus amigos. Salvei a minha música, né? Então, o Raul tem uma importância muito grande na minha história. Enquanto você estava contando essa história e o poder que o público tem, né? Acho que a música em si tem de salvar uma noite sua, né? Por exemplo. Eu estava lembrando da história do James Taylor também, né? Sim, cara, eu estava aquela Madame Satã. Madame Satã, aquela casa. Madame Satã, uma noite com os amigos, nós dançando, cara, na discoteca. Parou. Cara, isso foi emocionante. Parou e transmitiu ao vivo o James Taylor no Rio de Janeiro, cara. Todo mundo chorando na boate. Foi uma coisa mais emocionante. Lindo, assim. Né? Foi... Que coisa linda que foi aquilo. Salvou a vida dele. Salvou a vida dele, com certeza. Eu tinha mais uma pergunta. Eu queria saber de você... De vocês, né? Porque você tá na estrada também desde... 1812. Desde que inventaram a cerveja. Boa. Vocês se imaginam hoje em dia começando, fazendo esse estilo de música, né? Ou fazendo o estilo de música, sei lá, compondo uma canção como diria Dylan, ou gravando Cidadão, ou a própria Senhorita, ou sei lá, Galho Seco. Vendo a realidade musical de hoje, não só aqui no Brasil, mas lá fora, né? Como o que tá no mainstream, o que chega ao grande público e tal. Você acha que você teria o ímpeto de continuar? Eu me considero um sobrevivente com toda essa mudança que aconteceu na música, não só no mundo. Nós estávamos comentando agora na estrada, daqui 10 anos, quantas profissões vão deixar de existir? Sim. Quer dizer, não foi... A música, ela se transformou porque o mundo se transformou. Sim. Eu não teria condições hoje de mostrar uma música minha numa gravadora, cara. Os caras iam me chamar de louco. Se eu tivesse começar hoje, esse tipo de música que eu faço não teria a menor chance, cara. Né? Eu me considero um sobrevivente da música brasileira. Cara, eu tenho uma visão diferente do Zé. Esse é um ponto que a gente se diverge um pouco. Eu ainda acredito muito nas pessoas. Eu ainda acredito muito na emoção, na direção que o ser humano pode dar para as atitudes dele. Eu acredito muito nisso. Porque por mais leviana que seja a cultura ou a música que uma pessoa ouça, ninguém sai de casa para errar, cara. Ninguém sai de casa pensando em fazer alguma barbaridade. E eu acho que nesses momentos em que o sentimento de família mesmo, de coisa de cuidar do próximo, de fazer alguém sorrir, esse é o meu maior dever na música, é fazer as pessoas sorrirem, se sentirem. Eu acho que isso daí nunca vai acabar. E eu tô no começo, né? Eu sou um artista pequeno, não sou conhecido, e eu tenho no meu peito algo que diz que eu tenho que continuar fazendo essas canções porque a humanidade precisa desse tipo de música. Você se diverte, você sai pra balada, né, atrás de namoro, atrás de um monte de coisa, mas tem aquele momento que você encosta no sofá e fala, não, agora eu quero alguma coisa que me encha, né? E eu acho que essas canções, elas ainda vão dar muito trabalho. E quando você falou que a gente tá indo pro lado do sertanejo, eu fiquei envaidecido. Porque é exatamente isso, Danilo. O que a gente faz é música sertaneja.
Sertanejo de verdade, né? E é tão engraçado, porque até na época, eu vi até uma entrevista do Zilo Zalo, que ele diz, é ruim a gente falar que faz música caipira, né? A turma quer que nós fale sertanejo, mas tem um preconceito. Não tem preconceito. Nós fazemos música sertaneja, que vem da alma, que vem do coração, e muitas pessoas precisarão disso. Então essa é a minha visão. Eu entendo o Zé, ele tem uma carreira consolidada e tudo mais, mas eu acho que a nossa música ainda vai dar muito trabalho para muito grandão aí. Minha opinião. Deus. Dá tempo de ouvir mais uma? Opa! Isso que eu vi. Do disco novo ou do geral? O que você quiser. Cara, dá pra ouvir Galho Seco? Opa! Quando o homem chega numa encruzilhada, quando a gente chega numa encruzilhada, olha para um lado é nada, olha para o outro é nada também. Aí o céu escurece, o céu desaba, tudo se acaba. Quando tudo tá perdido na vida, só quando tudo tá perdido na vida é que a gente descobre que na vida nunca tudo tá perdido, minha flor. Eu andava cabrunhado e só, perdido e sem lugar, feito um galho seco, arrastado pelo temporal. Pensei até enrolar minha bandeira e dar no pé. Eu pensei até em jogar fora a minha história, os documentos e aquela fé. Fazia tempo que o sol não derramava luz na minha vidraça. Depois que tudo passa, o vento leva as nuvens negras noutra direção. Também pudera, uma hora era o fogo que rasgava o chão, outra hora era a água que descia e afogava toda a plantação. Ainda bem que me restou o seu sorriso, Que me alumia a alma, que me acalma quando é preciso. Ainda bem que me restou o seu sorriso, o seu sorriso que me alumia a alma, que me acalma quando é preciso. E como eu preciso, que me acalma quando é preciso. Como eu preciso, que me acalma quando é preciso. E como eu preciso. Fazia tempo que o sol não derramava luz na minha vidraça. Depois que tudo passa, o vento leva as nuvens negras noutra direção. Também pudera, uma hora era o fogo que rasgava o chão, outra hora era a água que descia e afogava toda a plantação. Ainda bem que me restou o seu sorriso,
que me alumia a alma, que me acalma quando é preciso. Ainda bem que me restou seu sorriso, que me alumia a alma, que me acalma quando é preciso. E como eu preciso, como eu preciso, e me acalma quando é preciso. E como eu preciso, como eu preciso, como eu preciso, que me acalma quando é preciso. E como eu preciso, eu andava acabrunhado e só. Sensacional. Como é que pode, cara? Sensacional. Como é que pode? Ó, eu quero agradecer demais a presença de vocês, agradecer o Célio também pelo trâmite aí todo. Eu comentei quando eu conheci você em São Carlos, que eu fiquei muito feliz de não ter aquele lance de não conheça seus ídolos, né? De você ter uma imagem. Aconteceu a mesma coisa comigo. E assim, cara, você é uma pessoa sensacional. Muito prazer te conhecer também. Prazer é todo meu. Espero que vocês tenham gostado do Muito, bate-papo aí. muito. Você que assistiu, que vai assistir, né, agora na segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado também. Esse aqui foi mais um Teorema Talks. Eu tô emocionado aqui. Muito obrigado. E Agora até a só próxima. posso fazer uma pergunta? Claro. Quem é o Gael? Gael? Todos por O Gael. Pé na Porta Ribeirão, que é o outro lado, né? É o nome de um festival de música autoral que eu organizo aqui em Ribeirão. Oh, E o Gael é um garoto que nasceu com... eu não vou lembrar de Problema. displasia pulmonar. Ele tem algum problema no pulmão. E a mãe dele vende esses copos, vendia, né? Não sei se ela faz isso ainda. E a gente ajudava ela a vender esses copos para ajudar o tratamento do garoto e tudo mais. E ela criou essa página, Todos por Gael, para ajudar no tratamento dele. Então depois você vê a faixa número 4 aí desse disco. A canção que vem do céu. Pode abrir ele. Ah. Você tem tempo? Claro, eu tenho. A canção que vem do céu. Eu estava debruçado na janela num desses dias em que o sol levanta cedo e vem lamber a nossa cara. Os cachorros ao redor da casa com os olhos felizes, de repente, uma canção vindo do céu tomou conta da manhã. Numa canção vindo do céu, assim apareceu Gael. Já fui a muitos lugares, atravessei continentes, oceanos e mares. Vi doutor virar mendigo e mendigo virar doutor. Confesso, eu não conhecia essa dimensão de amor. O dia amanheceu, é hora de cantar a canção que vem do céu. Pega eu, pega eu, pega eu, Gael. É meu neto, Mesmo? filho da Nô. Ah, que massa. Que lindo. Vou escutar na hora que eu chegar em casa. Legal. eu quero te agradecer, viu, Danilo, porque tão gostoso, né, cara? A gente saber que ainda existem pessoas que têm essa ideia maravilhosa de propagar música e a gente chega aqui, a gente vê que vocês são muito cuidadosos com tudo isso. É feito de verdade. Então, eu queria não dar um conselho, mas pedir para as pessoas que assistem a esse podcast que apoiem os artistas locais, que apoiem os artistas que estão começando. Porque é legal pra caramba pagar 2 pau pra assistir um show grande. Mas é muito legal também pagar 12, 15 conto pra assistir um show de um artista pequeno. E parabéns, cara. Parabéns pela sua Obrigado. iniciativa, sua atitude, parabéns pelo seu disco. Vou procurar você lá e vou ouvir tudo que você já fez, porque você é um cara que tem luz em volta, assim. Obrigado. Muito feliz em obrigado. te conhecer. Fico feliz. Muito obrigado. Obrigadão. Legal. Obrigado, né? O Célio tinha me falado. E é tudo aquilo que ele me falou e muito mais. Esse ambiente que vocês têm aqui, muito legal. Fiquei contente de participar. Já era para ter feito, né? Nós já éramos
ter nos encontrado há algum tempo, mas tudo tem sua hora. Então, muito obrigado. Espero que o público goste e que a gente possa voltar aqui, porque uma região tão importante do país, a gente vive tão pouco. A gente quer aproveitar essa nossa estada aqui para ver se a gente volta mais vezes. Eu espero que sim. Deixa alguma coisa plantada aí para a gente voltar outras vezes. Então, muito obrigado você, sua equipe, todo mundo. Um grande beijo para todos os seus ouvintes e acompanhantes. Se Valeu. voltarem, estão convidados mais uma vez. Legal, bicho. Obrigado. Valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima.